Eu queria então, Danilo, me explica um pouco então como é que foi. Você estava jogando videogame. CSzinho, Counter-Strike, que é aquele joguinho. Você sabe qual que é esse aí, Fabrício? Jogo de videogame. Um joguinho de videogame. Você sempre foi ligado aos videogames? Cara, eu sempre gostei, porque assim, vamos lá. É até interessante falar disso, porque o jogador, ele vive numa adrenalina muito alta e muita ansiedade. Nos pré-jogos, nas concentrações, como a gente fica muito tempo em concentração, cara, é muito tediante. Então você vai matar tua adrenalina, tua ansiedade em alguma coisa. Alguns, baralho, poker, videogame, filme, revista, livro, resenha, bate-papo. Mulher, né? Aí cada um tem a sua mania. Rolê, E outros no videogame, porque o videogame tem aquilo que a gente tem no esporte, competitividade. Sim. Então eu descarregava muito a minha adrenalina e minha ansiedade no videogame, no jogo. E em conjunto, a gente entra junto, às vezes no avião, jogava lá o Mario Kart, todo mundo junto. Isso é bom pra você criar mais empatia com o seu companheiro, mais afinidade com o outro. Ajuda. Só que tem que ter o controle. Nesse momento, e quem joga algum jogo online sabe que, infelizmente, existe um mundo muito tóxico de estrangeiros, principalmente argentinos, que eles são extremamente racistas com os brasileiros. E, detalhe, todo jogo não tem o rosto da pessoa. É um jogo virtual, é um boneco, um nickname. Só que só do estrangeiro saber que é um brasileiro, no chat já começa um ataque racista surreal. Mas surreal. E esse jogo, pra quem não sabe, que é o nosso caso, por exemplo, porque a gente é uma geração mais antiga, podemos dizer assim. Do Atari. A gente é mais do Atari. Você tá conectado com o mundo inteiro. Ali é uma partida de 5 contra 5. É um joguinho de tiro 5 contra 5, só que você tem o teu timinho ali e tem os outros adversários que é aleatório. O jogo eu conheço, eu só não sabia dessa conexão. Isso. Assim, escolha aleatória, eu não escolho contra quem vou jogar. Cai aleatoriamente no servidor e às vezes pega chileno, argentino, paraguai, brasileiras, enfim. Só que pega muito argentino. E quando você abre o jogo, você já vê o nome do cara, você sabe que ele é estrangeiro e ele também sabe que você é estrangeiro. E ali já começam as farpas, que é como se fosse uma rixinha pra te provocar. O jogo dura em média uns 40 minutos, 35, 40 minutos, 45, depende. E enquanto você tá jogando, você tem um chat pra ficar provocando o cara, pra passar tática, falar qualquer coisa ali. Normalmente, os argentinos atacam muito os brasileiros. Racista, fala de palavrão, macaco, mono, fala de tudo, fica pesando. Macaco, mono, preto, fica falando. Exatamente nesse dia, tinha do outro lado 4 jogadores argentinos, ou 3, e um brasileiro contra 5, que eram os meus amigos. E a gente jogando e os caras xingando, e eu observando. Só que eles ficaram 45 minutos xingando, que quando a gente ganhou, eu acabei xingando no mesmo tom que tava a conversa, sem mesmo saber quem é o cara. Porque eles estavam falando de preto, de racista, de macaco. E eu acabei xingando no mesmo tom. Até porque eu nem sei o rosto da pessoa, se eu tivesse uma intenção de ser racista mesmo, nem sei. E principalmente argentino, que não tem são mais brancos que pretos. Mas vocês estavam jogando em 10. Isso é visto por outras pessoas? Não, aí um deles, que é esse brasileiro, ele viu o chat, como o meu nome estava mais conhecido no cenário, porque eu estava investindo nesse setor de games, me posicionando, conversando com grandes influenciadores, levando o nome do Corinthians, tentando montar um time de games do Corinthians. Ele te conheceu, então? Ele me conheceu. E aí ele viu, na hora que eu, assim, todo mundo xingando por 45 minutos, na hora que eu fui falar no mesmo tom, aí ele foi e printou e soltou no Twitter. Então toda a narrativa veio em cima de mim, mas sem olhar o contexto. E tudo bem. Aí quando eu, acabou o jogo, deitei, eram umas 9h30, 10 horas da noite, aí eu já tava pra dormir, meu amigo me liga, aliás, manda uma mensagem, fala assim, cara, olha isso aqui no Twitter. Na hora que eu abro o Twitter, tava aquele tiroteio. Eu falei, caraca, e agora? O que eu faço? E aí começou eu sem entender o que fazer. Aí eu voltei pro computador pra falar com os meus amigos, pra entender e, assim, sem entender a profundidade do negócio. Nisso começou a me chamar, ligar pessoas, vários setoristas já me chamando. Me ligou um cara que eu nem sabia que existia, um cara que falava que era diretor de crises no Corinthians, nem sabia quem existia, isso na madrugada. Aí... Teve isso, Mas era oficial mesmo? Era diretor? Depois é o cara que ele até... Aí eu conheci... Teve um caso dele que ele foi afastado do Corinthians porque saiu um vídeo dele que ele era flamenguista. O cara que era da Globo, da redação. Ah, eu sei quem é. Sabe? Cara lá. E aí... Não, beleza. Ele me chamou, olha, sou o cara de crise aqui, o que aconteceu? Aí eu contei a história. No outro dia seguinte, eu sentei com a diretoria na parte da manhã.
E a gente foi discutir o caso. Aí tava toda a diretoria, assessor de imprensa, jurídico, e eu tava lá sozinho. Assim, óbvio que eu entendi o que eu falei, mas óbvio que não, para mim não foi intencional, porque eu não tava realmente atacando alguém. Foi simplesmente um xingamento pesado, sim, do tom, que os outros também estavam falando, só que eu era uma figura pública e eu absorvi. Naquele momento eu falei assim, bom, vamos lá, não tem como voltar atrás, tá todo mundo falando. O que vai mais valer em conta agora é a minha consciência, porque eu tive a oportunidade de falar que foi o outro cara porque não tinha meu rosto. Eu tive a oportunidade de o cara apagar tudo porque dava para apagar. Eu tive a oportunidade de falar que era mentira porque ninguém ia investigar. Só que tinha uma coisa que eu não tinha como fugir, que era a minha consciência. Então se eu falei aquilo, eu tinha que ser coerente com a minha atitude. E eu tinha que lidar com a minha atitude. A questão é que eu escolhi como lidar com a minha atitude. E eu escolhi assumir, aprender, porque na minha cabeça, naquele exato momento, e eu falei na diretoria, eu falei assim, cara, tudo bem que vocês não sabem o que fazer, porque tá falando que patrocinador tá pressionando, e imprensa tá pressionando, e eles me induziram a fazer uma nota que para mim foi fria, hoje eu deveria ter pego meu celular e fazer um selfie, tal, falaria, só que eu não tive essa consciência na hora, nem instrução. E aí, enfim, fizemos as notas, saiu, e eu esperei que ia acontecer. Só que naquele momento eu falei, bom, vamos lá, Corinthians. Se nem você está sabendo o que fazer, por que a gente, se a gente é o time do povo, por que a gente não pega um erro de alguém e mostra pro povo como é que se faz com o erro? Ou você vai pegar um erro e jogar ele debaixo da poeira para o outro ir errar? Eu aprendi na vida que ou você aprende com os erros dos outros ou você aprende com o seu próprio erro. Se eu errei, por que as outras pessoas não podem aprender com o meu erro? Vamos ensiná-las. Eu falei, cara, eu estou disposto. Eu tinha um tempo ainda, e as pessoas acham que esse foi o real motivo de eu ter saído do Corinthians. Não, não teve justa causa. Nada. Não foi isso. Não, eu estava machucado. Eu tinha mais 6 meses para recuperar. Claro que ali eu lidei com situações internas que eu vi que não tinha por onde sair. Porque para alguém interno se beneficiar financeiramente precisa ter movimentos de peças. Então, eu fui uma cereja do bolo para ser uma peça movimentada para alguém se beneficiar financeiramente ali dentro, né? Isso tem muito no futebol. Então, eu acabei que vi que não tinha o que fazer. Eu falei, quer saber? Agora eu vou cuidar da minha consciência e não tenho o que fazer. Busquei estudo, fiquei 6 meses estudando como ativista, fui buscar a profundidade, porque a minha grande curiosidade era por que eu falei aquilo? E não para quem, e não se eu senti. Eu queria saber o motivo. Para mim, que era uma coisa brincadeira, que muita gente fala que era mimimi, que era uma resenha, porque a gente vive no vestiário, a gente sabe que fala coisas piores. No futebol, falam coisas muito piores. Mas eu queria saber por que eu falei aquilo. Isso me deixou muito curioso. E aí eu fui buscar estudos, e estudar racismo recreativo, racismo estrutural, entender por que eu vivo numa bolha de privilégio, por que isso. E eu fui abrindo a mente, falei, caraca, velho, olha só, eu tô com radar aceso para isso, aquilo. Fui em comunidades, fui falar com a CUFA, fiz ações com a CUFA, fui querer viver um pouco, porque eu sabia que ia chegar um momento como hoje, eu ia ter argumento para falar, porque hoje é mais a minha consciência, meu sentimento que bota para fora. E não ficar só me escondendo, falando, não toca nesse assunto. Não, cara. Preciso tocar nesse assunto, sempre, porque eu sou daquele que quando uma pessoa erra e ela mostra como fazer, isso é um exemplo a ser seguido e não ficar fugindo da realidade. E óbvio que depois eu volto, né, a treinar tudo, mas eu sabia que já não ia ficar ali, tinha diretorias que já não queria a minha cabeça ali porque queria meu movimento e obviamente eu estava machucado, foi uma lesão extremamente grave. Você acha que tiveram alguns oportunistas aí? Muitos. Talvez um nome pesado, que foi muito oportunista por interesse próprio, e tá tudo bem, não tira a razão dele, porque às vezes era o movimento que tinha que fazer, mas acabou que aconteceu isso, e aí eu demorei para voltar a jogar também, muitos ali duvidaram, aí esquece Danilo Avelar que fez algo fora, e sim Danilo Avelar atleta, muitos duvidaram da minha capacidade de voltar a jogar. Resiliência. Porque foi uma lesão grave, porque na hora que eu fiz o ligamento cruzado, eu nunca esqueço, na hora da cirurgia... Foi no meio disso daí? Foi no meio da recuperação antes, do ligamento? Foi, exato. Foi, já tinha operado? Tinha operado, estavam 6 meses, mais ou menos, 6, 7 meses. Então eu não tava assim... Tava com a cabeça muito livre, leve e solta. Tava com a cabeça assim, à vontade. E talvez por isso que eu também me permitia a não ter cuidados na internet. Mas... o clube não me olhava também assim, putz, eu acho que o Danilo não vai conseguir voltar. E eu também me questionei muitas vezes, porque foi muito difícil, sabe? Eu demorei 1 ano e 8 meses para pisar em campo oficialmente.
Foi muito difícil. Até que o América Mineiro me dá a oportunidade. Sou extremamente grato ao Salum, o América Mineiro, um puta lugar. Coelho. Um puta lugar, assim, pô, cidade legal, um time bem familiar, bem gostoso. E ali eu consegui provar. Aí não é pra todo mundo, mas sim pra aqueles que duvidaram da minha capacidade física. Né? Porque teve times que vieram aqui até São Paulo fazer exames físicos pra me levar. E vários falaram, cara, você não tem condição de jogar mais bola. Você tá com uma cartilagem desse tamanho no joelho arrebentado. Sua terceira lesão de cruzada. Você não vai conseguir voltar. Você operou 3 vezes o mesmo joelho? 2 vezes o mesmo e um outro. Rapaz do céu. Então, muitos duvidavam. E a minha maior força era o quê? Cabeceio. Então os caras, como é que você vai subir o cabeceio? Impulsão. E eu falei, não, vou dar a volta por cima, dar a volta por cima. E aí no América eu consegui provar que eu consegui, óbvio que eu não era o mesmo de anos atrás, mas eu consegui provar que eu tive qualidade. E isso também foi o motivo de eu parar com quase 35 anos, bem, no auge, sem dores fisicamente. No América. Porque eu não queria acabar uma carreira com artrose, morrendo de dor, não podendo correr dentro de casa com meus filhos. Eu não queria isso. Né? Então eu queria parar no momento que eu estava bem fisicamente, bem consolidado. Então por isso que foi minha parada precoce. O Jefté... Lê do Jefté que eu... O Jefté não. Jafé Silvestre. Um abraço pra você. O Jafé que tá sempre... é aquele lateral ruim do... O Jafé tá sempre nas nossas lives. Ele falou assim, ó. O critiquei muito pelo seu ato racista. Fui pesado nas palavras, mas reconheço o trabalho sensacional que fez... Sendo antirracista, me desculpe pelas ofensas, Avelar, e parabéns pela sua atitude antirracista. O Jafé Silvestre mandou essa mensagem. Que é negro, enfim. Pra você, Avelar. Parabéns. O que você tem a dizer aí pro Jafé? Cara, eu também? acho que... Aliás, só completando a do Jafé aqui, você chegou à conclusão que era um racismo estrutural mesmo, que, enfim, que você tinha? Na minha visão... De alguma forma, infelizmente, tem e tem que... Todo mundo tem que... Todo cara branco, mais velho como nós, assim, às vezes tem esse lance do racismo estrutural, que é uma grande bobagem. Você não quer ser racista, você não quer... Isso. Né? Mas às vezes acontece um deslize. Isso, Cascão. Pra mim, a minha atitude não foi racismo estrutural, foi racismo recreativo. É aquela brincadeirinha de mau gosto que a gente acha que não surte ofensa, porque pra nós... falar palavras para um negro, uma brincadeira, para nós não tem peso, porque é uma brincadeira. Só que, será que ele tá sentindo isso? Aí você fala, pô, mas ele nunca falou nada. Mas será que ele não quer falar nada porque ele não quer se incomodar com você, porque você não entende o que ele passou, as dores? Entende? Eu fui começando a aprender sobre isso, sobre as dores dos negros não conseguirem lutar contra. Porque os negros sofreram muito. Porque os brancos não entendem a dor que eles tiveram e a gente não vai conseguir debater, entende? Então isso me fez colocar numa posição de entendimento deles. Jamais entenderia as dores, até porque eu nasci numa bolha de privilégio familiar também. Né? Mas, além de tudo, o racismo estrutural que o Brasil tem, até porque acho que 56% a 60% da população é negra, então é majoritária e deveria ser o inverso, mas não é. Então isso reflete muito, né, nas gerações, nas adaptações, nas oportunidades. Você vê grandes CEOs, você não vê tantos CEOs negros, você não vê tantas lideranças. Pô, por quê? Porque vem lá de trás, vem muitas coisas que impedem. E eu fui aprendendo isso, mas para mim o ato de brincar, de zoar, que a gente acha que não custa nada, que foi o meu xingamento no jogo, é racismo recreativo. Isso fez você evoluir bastante. Pô, muito. A ponto de eu falar para meus filhos, instruir eles, posicionar, questionar o porquê, instruir. Para mim, isso que conta. Eu não vou conseguir convencer a maioria ou todos ou pedir perdão, porque eu não quero isso, eu não quero perdão. Já me perguntaram isso. Pô, perdão. Não preciso de perdão, de verdade. Só o reconhecimento, como o nosso amigo falou. O grande reconhecimento Jafé. É o que mais conta. O Jafé, né? Então, um abraço pro Jafé que mandou essa tua mensagem. Acho que tá respondido aí pro Jafé, né, Avelar? Show.